416. É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito. 415. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. 414. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 413. O farmacêutico pode acumular a responsabilidade técnica por uma farmácia e uma drogaria ou por duas drogarias. 412. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. 411. É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco. 410. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 409. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. Artigo 219, parágrafo 5º do CPC antigo. 407. É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. 406. A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório. 405. A ação de cobrança do seguro obrigatório de PVAT prescreve em 3 anos. 404. É dispensável o aviso de recebimento AR na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. 403. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. 402. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. 401. O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. 400. O encargo de 20% previsto no Decreto-Lei 1025 é exigível na execução fiscal proposta contra a massa falida. 399. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. 398. A prescrição da ação para pleitear os juros progressivos sobre os saldos de conta vinculada do FGTS não atinge o fundo de direito, limitando-se às parcelas vencidas. 397. O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. 396. A Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural. 395. O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal. 394. É admissível em embargos à execução compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual. 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 392.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa, CDA, até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 391. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. 390. Nas decisões por maioria em reexame necessário, não se admitem embargos infringentes. 389. A comprovação do pagamento do custo do serviço referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima. 388. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. 386. São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 384. Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. 383. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 381. Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. 380. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 379. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. 378. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. 377. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Visão. 376. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora, do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 374. Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar a ação para anular débito decorrente de multa eleitoral. 373. É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. 372. Na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória. 371. Nos contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, o valor patrimonial da ação, VPA, é apurado com base no balancete do mês da integralização. 370. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. 369. No contrato de arrendamento mercantil, leasing, ainda que haja cláusula resolutiva expressa,
é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-la em mora. 368. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral. 367. A competência estabelecida pela Emenda 45 não alcança os processos já sentenciados. 365. A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S.A. desloca a competência para a Justiça Federal, ainda que a sentença tenha sido proferida por juízo estadual.